Olá, pessoal! Vamos falar um pouco hoje sobre o reino protista, também chamado de protoctista. Bem, o reino protista, ele é um pouco diferente dos demais reinos, porque ele é o único reino que a origem dos organismos que fazem parte dele não tem um ancestral comum. Por exemplo, o reino Monera, o reino Fungi, o reino animal e o reino vegetal. Todos esses reinos vão ter organismos que têm um ancestral comum, né? Esses que eu citei agora. Mas o reino protista, não. Os organismos que fazem parte desse reino são protozoários e algas. Na aula de hoje, eu vou dar um geral sobre o reino protista como um todo, mas vamos focar hoje nos protozoários. Aqui são imagens dos seres vivos que fazem parte desse reino. Então, aqui, ó, os verdinhos geralmente são algas, tá, pessoal? Aqui, algas, aqui são protozoários, tá? Então, são seres muito distintos. Então, falando um pouco do geral, que eu já expliquei aqui para vocês, então englobam os organismos chamados de algas e protozoários. Aqui que eu comparei com demais reinos, ó, o reino Monera, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia, cada um desses tem os seus ancestrais comuns, mas se a gente olhar numa escala evolutiva, comparando todos esses reinos entre si, a gente vê que vai aumentando a complexidade deles ao longo do tempo. O reino Monera, que envolve bactérias, cianobactérias é o primeiro, e pode perceber que tem uma ramificação, né, dos protistas puxando para o lado dos protozoários e os protistas puxando do lado das algas, tá? Então a gente vê que esses grupos aqui dentro, eles não têm um valor taxonômico muito forte. Assim, quando a gente fala reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécies, esses táxons, eu não posso agrupar algas e protozoários num táxon, ou chamá-los de grupos dentro do reino protista, tá? Qual é a característica comum que esses dois grupos têm e que era diferente das bactérias? Esses dois grupos, eles são seres eucariontes, que significa que as células têm um núcleo organizado, né, delimitado por uma membrana, um envoltório nuclear, e a presença de organelas membranosas. Então, foi neste reino protista que a gente pode falar que houve o surgimento dos compartimentos celulares. Como eu falei, as células eucariontes têm organelas membranosas, e cada uma dessas organelas realizam uma função muito individual, fazendo com que as reações químicas que ocorram ali tenham mais eficiência. Se vocês lembrarem, no reino Monera, não existiam essa variedade de organelas e o material genético era solto no citoplasma, tá? Então houve um aumento da complexidade. Como que a gente explica isso? Como que células procariontes, que eram essas células mais simples, evoluíram para uma célula eucarionte? Então, existe uma teoria chamada teoria endossimbiótica que explica isso. Se vocês se atentarem, o que é simbiose? Simbiose é uma relação mútua de dois organismos, que no caso aqui foi algo vantajoso que aconteceu e por isso permanece até então. Então, acredita-se que o surgimento da célula eucarionte foi a partir da simbiose entre duas células procariontes. Então, o que significa? Existia uma célula hospedeira, que é uma célula procarionte, e se adentrou uma outra célula procarionte dentro dela. Então, essa laranjinha é uma procarionte e essa daqui, né, ela vai se tornar a eucarionte, mas no início ela é procarionte. Essas duas juntas vão ter benefícios mútuos na forma com que até os dias atuais a célula eucarionte é a mais eficiente, é o que a gente, né, mais vê nos diversos reinos. Só o reino Monera tem representantes procariontes. Então, nesta imagem próxima aqui, ela explica melhor. Então,
acredita-se, né, que existia uma célula procarionte inicial e células procariontes aqui, né, que no caso eram aeróbicas, né? Aqui já está escrito bactérias aeróbicas, significa uma célula procarionte aeróbica, ou seja, utiliza o oxigênio como fonte de energia. Então, essa célula amarelinha, ela sofreu invaginações, a gente fala na sua membrana plasmática. Ó, aqui está a membrana plasmática, ela se invagina, ela se adentra e englobou essas células procariontes aqui. Com isso, com essa invaginação, se vocês notarem, isso envolvendo o material genético, formando um envoltório nuclear. E com isso também foi sendo formado o retículo endoplasmático, que aqui a gente já vê aqui, ó, são essas estruturas que são organelas muito importantes nas células eucariontes, que as procariontes não têm. Então, com essa invaginação, foi sendo formado um envoltório nuclear, aqui chamado de carioteca, e diversas organelas. Então, aqui, o que hoje a gente chama de mitocôndria, que é uma organela responsável pela respiração celular, né, acredita-se que eram células de bactérias procariontes. Então, hoje, elas vivem em simbiose. A gente não consegue imaginar uma célula eucarionte sem pensar em mitocôndria. Tá? E aqui são células eucariontes não fotossintetizantes, que estão presentes nos protistas, nos fungos e nos animais. E os vegetais, que são seres eucariontes, mas fotossintetizantes, teve um segundo, né, uma segunda situação onde uma cianobactéria, se vocês lembrarem, é uma bactéria fotossintetizante, ela tem pigmentos que transformam, né, a energia solar em energia química, né? E isso deu origem ao que a gente conhece, a organela das células vegetais, chamada de cloroplasto. As cianobactérias não têm cloroplastos. Elas têm moléculas, né, que fazem a fotossíntese, mas não compartimentalizada, assim como uma célula vegetal. Se você comparar a complexidade de uma célula vegetal com uma cianobactéria, elas são bem distintas. Tá, pessoal? Então, isso é a teoria da endossimbiose. Quais são as características gerais do reino protista? Como eles são formados por protozoários e algas, existem alguns representantes unicelulares, todos os protozoários são unicelulares, e muitas algas, né? Inclusive aquelas que formam o fitoplâncton, responsável pela fotossíntese e liberação do oxigênio para a atmosfera. E muitas algas são multicelulares, são aquelas algas que a gente vê a olho nu, só que elas não formam tecidos verdadeiros. Aqui eu coloquei uma imagem de um tecido vegetal. Então, antigamente se incluíam as algas junto com os vegetais, porque são seres fotossintetizantes, só que no caso, né, depois com maiores estudos, foi verificado que as algas não tinham essa complexidade, né, das células vegetais. Como se alimentam esses seres? Alguns deles podem ser, a gente tem representantes autotróficos, que significa que eles produzem o seu próprio alimento, ou seja, são fotossintetizantes. Alguns são heterotróficos, ou seja, precisam ingerir algum alimento. E ainda existem alguns mixotróficos. O que significa isso? Eles têm a capacidade de fazer fotossíntese, ou seja, são autotróficos, mas também têm a capacidade de ingerir partículas orgânicas ou uma outra fonte de alimento de maneira heterotrófica. O grande exemplo disso é um representante do gênero Euglena, tá? A reprodução desses organismos podem ser da forma assexuada ou sexuada, dependendo da espécie. No próximo slide eu dou uma explicadinha rápida nesses 3 tipos de reprodução assexuada. A maioria desses indivíduos do reino protista são aquáticos, é só a gente pensar nas algas. Algas, na sua grande maioria, vivem na água, muitos na água doce, muitos na água do mar. Pensando nos protozoários também, muitos vivem em ambientes aquáticos e lodosos, e algumas formas podem ser terrestres, mas sempre um terrestre mais úmido. Tanto os protozoários quanto as algas, eles podem ser de vida livre, ou seja, não causarem prejuízo nenhum para nenhuma espécie, mas muitos são parasitas.
também podem ser coloniais, ou seja, viverem agrupados, e também podem ser simbiontes, ou seja, estar em simbiose com outros organismos, tá? Com outros tipos de espécies. Já falei lá no início que esse é o único reino de origem polifilética, ou seja, o grupo de algas e protozoários não tem um ancestral comum. Seus ancestrais são distintos, mas por hora eles são agrupados neste grande reino. Aqui explicando para vocês um pouquinho da reprodução assexuada. Ela pode ser dessas três maneiras. Aqui tem um protozoário muito conhecido chamado paramécio. Ele se divide em duas, tá? Então é apenas uma divisão simples, chamada de divisão binária ou cisparidade, onde a célula se divide igualmente em dois. Todos esses tipos de reprodução assexuada não gera variabilidade genética. As células filhas são idênticas às células mãe, à célula mãe que a originou. Tem o brotamento também, que é muito parecido com a divisão binária, só que ao invés de formar duas células iguais do mesmo tamanho, acaba sendo formado, tem uma divisão nuclear e forma-se um broto. Esse broto pode ou não se despregar dessa célula que a originou, tá? Mas também são células geneticamente idênticas. E, finalmente, temos a última aqui, reprodução assexuada, chamada de esquizogonia, ou também, como sinônimo, fissão múltipla. Então, aqui tem uma célula onde ocorre várias divisões do núcleo, por isso aqui está descrito como mitoses sucessivas, e depois acaba acontecendo uma divisão do citoplasma e formam várias pequenas células que depois vão crescer e formar realmente uma célula como essa que originou, tá? Então, pessoal, tomem cuidado com a classificação do reino protista. Quando vocês começarem a se aprofundar no assunto, é comum, a gente aprende lá em taxonomia, reino, depois do reino tem o filo, classe, ordem. Então, depois do reino protista, é comum, em cada livro que a gente estuda, a gente vê uma classificação, tá? Então, assim, segundo o nosso livro, que é parecido com o que as universidades seguem, existe no reino protista 6 filos chamados, né? Filo Rhizópoda, Actinópoda, Ciliófora, enfim. Então, eu vou seguir isso daqui, mas é comum a gente ver outros tipos de classificação, porque cada autor segue os seus conhecimentos, as suas classificações. Mas dentro do reino protista estão quem? Os protozoários, as algas, né? E os mixomicetos, eles não são tão falados, mas eles estavam inseridos no reino fungi e hoje está dentro aqui do reino protista. Então, vamos focar aqui nos protozoários. Antigamente, quando eu aprendia, né, sobre os protozoários, eu estudava 4 filos, né? Então, se chamava filo, mas hoje não mais, ó. Hoje chama-se filo, mas os filos mudaram. Hoje são 6 filos. Mas o importante aqui é vocês entenderem que cada um desses grupos, eles se baseiam, né, eles são divididos baseado na sua morfologia, ou seja, na sua forma, e no tipo de locomoção. Vocês vão ver que esses aqui são indivíduos ameboides, eles parecem, né, com esse formato aqui meio gelatinoso. Esse daqui flagelado, esse ciliado, e esse daqui não tem uma estrutura de locomoção característica como esses 3 aqui têm. Tá? Aqui eu não falei, ele aqui é flagelado, e esse daqui ele vai ter umas estruturas de locomoção chamado pseudópodes, eu já explico para vocês. Então, assim, isso é uma maneira mais simplista de falar desses grupos, mas a gente tem outros grupos que têm algumas peculiaridades, tá? Os protozoários foram inicialmente chamados de protozoários, proto significa primeiro, zoo, animais, que acreditava-se que eles eram os primeiros animais, mas a gente sabe que não, né? Eles são células eucariontes, sim, mas não tem toda a complexidade de um tecido, de organismos pluricelulares. Então, vou falar um pouquinho de cada um desses grupos ou desses filos. Os sarcodíneos, ou também chamados de Rhizópoda, ou ainda os ameboides, eles até são protozoários que têm
característica aqui, parece uma gelatininha que tem como característica principal se locomover por pseudópodes. O que são pseudópodes? Pseudo é falso, pé, pode é pé. Então, esses organismos têm como se fossem falsos pés que vão se projetando e eles conseguem se locomover. Essa locomoção, ela faz com que, né, obviamente, o protozoário tenha um movimento, e esses pseudópodes, eles contribuem também com a alimentação, que eu já explico no próximo slide. A grande maioria de água doce, mas temos também representantes de água salgada, e já explico para vocês sobre esses vacúolos pulsáteis que estão presentes nos representantes de água doce. A sua reprodução é assexuada, aquela simplesinha, chamada de divisão binária, onde a célula se divide em duas células iguais. E eles podem ser, em sua maioria, de vida livre, ou seja, não fazem, né, não tem malefício algum, não causam malefício para nenhuma espécie. E temos alguns representantes parasitas, que são a sua minoria. Aqui explicando um pouquinho da digestão. Então, esses protozoários ameboides, eles se alimentam por um processo chamado de fagocitose. Quando ele engloba, então aqui está a célula dele, né? Então ele engloba uma partícula. Pode ser uma bactéria, pode ser uma partícula orgânica. Então ele envolve, através daqueles pseudópodes, essa partícula e vai formar uma estrutura que chama fagossomo. Gente, é o seguinte, fagocitose é quando eles englobam partículas sólidas e pinocitose quando eles englobam, né, algo líquido. Então, aqui vamos chamar de fagocitose, porque ele está envolvendo uma partícula. Então, vai formar um fagossomo. Depois, esse fagossomo vai ser formado um vácuo digestivo, que é uma estrutura onde vai acontecer a digestão. Depois que digere essa partícula, vai ser formado uns resíduos. E esses resíduos são eliminados para fora da célula. Então, aquilo que foi bom para a célula, aquilo que for útil, vai permanecer na célula, e aquilo que não servir, a célula vai eliminar, e o processo de eliminação desses resíduos é chamado de plasmocitose. Isso daqui, então, que eu expliquei, é a digestão, né, de um organismo unicelular. A gente não pode esquecer que a gente está falando de um organismo unicelular. Agora, para explicar, que eu comentei ali anteriormente, que esses seres ameboides, eles têm uma estrutura chamada vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, tanto faz. Só que antes de explicar qual é a sua função, eu quero explicar um fenômeno chamado osmose. Osmose, aqui temos um copinho com uma membrana semipermeável, que significa que essa membrana passa, determinadas coisas passam e determinadas coisas não passam. Tá? Que é uma coisa permeável? É que entra e sai. E semipermeável? Nem tudo, depende do tamanho para passar. Tá? Então, aqui a gente tem um copinho com água, tá? A água está sendo representada por essas bolinhas pretas. E aqui a gente tem açúcar, tá? Os azuizinhos são açúcar. Então, o que é a osmose? A osmose é a passagem da água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, meio que no intuito de diluir esse meio que é mais concentrado e deixar os dois lados iguais. Quando a gente fala que a gente quer deixar os dois lados iguais, os dois meios teriam que estar isotônico. Iso é igual, tá? Então, se vocês repararem aqui, ó, eu tenho aqui desse lado um meio hipertônico. Por quê? Porque eu tenho muito mais açúcar desse lado do que esse. Então, qual que é a tendência? A tendência é que a molécula de água passe de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Então, olha aqui, ó, a osmose aqui, ó, ocorreu. Então, as moléculas foram para esse meio para diluir e deixar esses dois meios iguais. Então, a princípio aqui era um meio hipotônico, aqui hipertônico. A molécula da água foi para esse lado, aqui passou por uma membrana e deixou esse meio aqui igual ao que o anterior, tá? Então, isso é um processo que ocorre em várias situações. Então, vamos pensar aqui, ó, os protozoários, aqui eu estou falando
dos ameboides, mas alguns ciliados também passam por isso. Você tem aqui o protozoário e ele tem esse vacúolo contrátil. Quando ele vive em água doce, a água doce acaba sendo um meio, olha aqui nessa imagem aqui, ó, um meio hipotônico, ou seja, a água doce ela é menos concentrada de sais do que o próprio interior da célula. Então, a tendência da osmose é que a água passe do meio menos concentrado, que é da água doce, para o meio mais concentrado, que é o interior da célula. Então, a tendência é que essa água entre, e se não tiver nada impedindo, essa célula pode estourar, tá? Então, esses tipos de organismos têm uma estrutura chamada vacúolo contrátil ou pulsátil, que elimina esse excesso de água. Para quê? Para que ela não exploda, para que ela não se rompa, tá? Então, a água entra por osmose e a célula, com esse vacúolo, expulsa essa água em excesso. Tá, gente? Então, isso ocorre em protozoários de água doce. Aqui tem só uma chargezinha, são ciliados, ó. Querido, o que aconteceu? Tá vendo que ela tá mais magrinha, essa tá mais gordinha. Então, o que aconteceu? Ela era hipertônica e a água estava entrando. Se ela não tiver vacúolo contrátil, ela vai acumular essa água aqui. E não é o que acontece. Aí, olha o que ela escreveu. Muito sal nesse final de semana. Então, como ela tá hipertônica, cheia de sal, cheia de soluto, né? Que o soluto pode ser sal, pode ser o açúcar, naquele exemplo do copinho. Então, a tendência da água é entrar para equilibrar essa concentração de sais, seja lá o que for, e aí ela vai ficando gordinha. A gente fala que a célula está ficando túrgida, ela está ficando gordinha e ela precisa eliminar esse excesso de água. No grupo aqui desses sarcodíneos ou ameboides, existem alguns representantes característicos que é comum a gente ver esses nomes em exercícios ou mesmo nos livros. Então, aqui, ó, algumas espécies, ó, Entamoeba proteus vive na água doce, Entamoeba coli vive no intestino humano, Entamoeba gengivalis vive na boca, e essa daqui é muito importante, ela é um parasita, né, que causa a amebíase. Ele é um parasita que é chamado de Entamoeba histolítica, tá? Ela tem uma fase que ela fica encistada na água, então se você entra em contato com alimentos contaminados com fezes, esse cisto pode se adentrar no seu organismo e você desenvolver uma doença chamada, né, de amebíase. O segundo filo aqui, chamado Actinópoda, também é um protozoário ameboide, só que ele é diferente do grupo anterior, porque os pseudópodes não são com aquele formato anterior, e sim eles são pontiagudos ou afilados. Se vocês repararem, olha aqui as morfologias deles, e eles têm também essa cápsula, pode ver, parece que eles são durinhos, né? Eles têm uma cápsula de uma substância chamada quitina. Alguns são marinhos e outros são de água doce. Os marinhos são chamados de radiolários e os de água doce são chamados de heliozolários, porque eles têm um formato mais esférico, tá? Se vocês repararem aqui, ó, esses marinhos, eles fazem parte lá do zooplâncton, lá da base da cadeia alimentar marinha, e ambos podem, né, se reproduzir de maneira assexuada, com divisão binária, e alguns com fissão múltipla, que eu já expliquei anteriormente. Um outro grupo muito importante é dos ciliados, também chamado de ciliófora, são protozoários que têm cílios. Os cílios são estruturas pequenas e numerosas, envolve, né, no caso, esse que eu estou circulando, é um representante chamado de paramécium. Quando a gente fala ciliado, logo tem que vir à nossa mente, né, logo vem à nossa mente esse representante que é o paramécium. Mas temos outros representantes. Se vocês olharem aqui essa imagem, ó, a vorticela é um protozoário ciliado, mas os cílios se concentram nessa região aqui. Enquanto que o paramécium e os cílios estão, né, envolvendo toda a célula. Como características, tem dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo. O macronúcleo geralmente é central e grande, e o micronúcleo é pequenininho.
e ele está envolvido na reprodução sexuada desses organismos. Então, olha aqui, ó, a reprodução dos ciliados pode ser tanto assexuada, aquela fissão binária, aquela divisão basicona, quanto sexuada, chamada de conjugação. Então, as células, duas células ficam lado a lado e elas trocam micronúcleo. Isso é importante porque aumenta, toda a reprodução sexuada é importante porque ela faz com que ocorra um aumento da variabilidade genética, e isso é muito bom, porque quando a gente tem aumento da variabilidade genética, a gente tem mais chances desses organismos se adaptarem a diferentes meios. Esses organismos também têm vacúolo contrátil, que eu acabei de explicar para vocês, também chamado de vacúolo pulsátil, tá? Não se esqueça, aqueles que vivem em água doce. Esse grupo aqui, chamado, né, de esporozoários ou apicomplexa, eles não têm estrutura de locomoção. Se vocês olharem aqui, ó, não tem cílios, não tem flagelo, eles têm sim um complexo apical, que a gente chama, que é onde eles penetram no seu hospedeiro, porque todos os representantes deste grupo são parasitas. E quando a gente pensa num parasita, a gente pensa que esse organismo tem que se adentrar no organismo em que ele vai, né, parasitar. Então, eles têm essa pontinha que facilita a penetração no hospedeiro. A reprodução desses organismos é assexuada, tanto por divisão binária, como por esporogonia, que eu já explico mais para frente para vocês, tá? O grande representante desse grupo é o Plasmodium, que causa uma doença muito estudada e conhecida chamada malária. Acabei de falar para vocês que esses representantes podem se reproduzir por esporogonia. Então, eu só coloquei aqui só para vocês, lá no início eu falei que alguns protozoários podem se dividir de maneira assexuada por fissão múltipla. Fissão múltipla, gente, é a mesma coisa que esquizogonia. Então, a célula se divide, mas inicialmente divide os seus núcleos e depois tem uma divisão citoplasmática. Então, isso é chamado de esquizogonia ou fissão múltipla. Agora, esporogonia tem um nome parecido, mas é diferente. Aqui, no caso, deixa eu vir para esse desenho aqui do lado direito. É uma reprodução sexuada, ou seja, vão ser unidos, vai ocorrer a fusão do gameta masculino e feminino, formar um zigoto, e desse zigoto vão ser formados estruturas chamadas de esporozoítos. Esses esporozoítos são estruturas que vão infestar, já que a gente está falando, lembre, representantes parasitas. Então, cada trofozoíto formado veio de uma fecundação, de uma reprodução sexuada, e essas estruturas é que vão infectar o hospedeiro. Ó, se vocês olharem aqui, ó, o zigoto, ele vem da reprodução sexuada, vai sofrer uma meiose, vai ser formado esporozoítos, depois acaba formando mais esporozoítos, e são as formas infestantes. Temos também um grupo chamado foraminífero, são protozoários que têm essa carapaça de um material chamado quitina ou carbonato de cálcio. Elas, por incrível que pareça, não a gente olhando nessas imagens, mas elas também têm pseudópodes. Só que o pseudópodes é diferente daqueles da ameba. Eles são pseudópodes mais pontiagudos também e têm a função de capturar alimentos. Esses seres, eles têm a reprodução chamada de alternância de gerações. Vocês vão entender isso mais para frente quando a gente estudar reino vegetal, que é muito comum, né? As plantas realizam alternância de gerações. Então, uma fase da vida é assexuada e uma fase da vida é sexuada. Eles alternam, tem uma alternância dessas gerações. A grande maioria é marinha e eles são encontrados próximos de petróleo. Então, eles podem ser indicadores. Então, às vezes, a pessoa está estudando uma região do mar como um potencial local para a extração de petróleo. Então, quando acha esse grupo de foraminífero, já é um indicativo.
Finalmente, o grupo dos flagelados, ou também chamados de zoomastigófora. Eles são protozoários que têm como estrutura um flagelo. Esse flagelo pode ser único, pode ser duplo, tá? Mas ele é diferente dos cílios. Os cílios são pequenos e numerosos. Os flagelos são maiores e poucos, tá, gente? E eles têm a função tanto de locomoção como de captura de alimentos. Eles são aquáticos, ou seja, vivem em água doce ou na água do mar. A sua reprodução basicamente é por divisão binária. Eles podem ser de vida livre, ou seja, não causar nenhum malefício, mas também temos representantes parasitas, e os mais importantes, né, eu coloquei aqui. Então, causador da giardíase, causador da tricomoníase, causador da doença do sono e da leishmaniose. Não vou focar aqui a aula sobre as doenças causadas por protozoários, que no caso aqui são chamados de protozooses. O que são protozooses? Doenças causadas por protozoários. As principais são essas daqui. Não vou falar sobre elas agora, porque senão a aula vai ficar muito extensa, mas temos esses representantes, né, importantes para a gente conhecer, porque são causadores de doenças. Mas lembrando que nem sempre, quando a gente pensa em protozoário, a gente tem que se relacionar eles com doenças, porque muitos são inofensivos e muito pelo contrário, são responsáveis por estar presente lá nas cadeias alimentares, tá? Então, não pensem em protozoários como agentes ruins. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.